Santo Afonso de Ligório nasceu em 1696 em Marianella, uma pequena vila nos arredores de Nápoles, na Itália. Desde o início de sua vida, Afonso foi agraciado com dons excepcionais, inteligência, virtude e uma alma profundamente tocada pela graça de Deus. Criado em uma família nobre, recebeu a melhor educação possível, com forte foco na moral cristã e nos valores éticos. Ainda jovem, demonstrou um talento extraordinário para os estudos. Aos 16 anos formou-se advogado, um feito impressionante até para os padrões de hoje. Afonso rapidamente tornou-se um dos mais brilhantes advogados de sua época, atuando nos tribunais de Nápoles. Seu intelecto, sua humildade e sua dedicação à justiça fizeram dele uma figura admirada e respeitada. Era um jovem promissor, cercado de aplausos, prestígio e a promessa de uma carreira vitoriosa. Mas Deus tinha planos maiores. Em 1723, durante um julgamento que parecia ganho, Afonso sofreu uma derrota inesperada. Um detalhe técnico virou o veredicto contra ele, e aquela experiência o abalou profundamente. Ele começou a se perguntar: para que serve todo esse prestígio? O que realmente vale nesta vida? A dor daquela derrota se transformou em um chamado divino. Deus o convidava a deixar tudo e consagrar sua vida ao Sagrado Coração de Jesus. Cena sacra ao fundo. Afonso passou a dedicar longas horas diante do Santíssimo Sacramento. Foi ali, aos pés de Jesus, que ele encontrou consolo, direção e paz. Ele dizia: nos braços de Jesus sacramentado encontrei a verdadeira paz. Aqui está o tesouro que o mundo jamais poderá oferecer. Sua vida de adoração tornou-se um farol, um exemplo para todos nós. Que testemunho nos deixa Santo Afonso? Ele nos mostra que todas as glórias do mundo são pequenas diante da glória infinita de Jesus, presente na Eucaristia. Através de sua entrega total, Afonso nos convida a dobrar os joelhos e oferecer nossa vida ao Senhor. Se você sente esse chamado, comece hoje mesmo. Vá ao Santíssimo Sacramento, entregue seus medos, suas alegrias e toda a sua vida. Assim como Afonso, você descobrirá que Jesus é o verdadeiro tesouro, a verdadeira paz. Permita que Ele transforme sua vida e a encha de amor e propósito. Que a história de Santo Afonso nos inspire a adorar o coração de Jesus com todo o nosso ser. Jesus nos espera, com um amor infinito, a cada momento, no sacrário. Vamos corresponder a esse amor, com uma entrega total e profunda. Jesus não quer apenas palavras bonitas, mas um coração sincero, disposto a amá-lo até o fim. Assim como Santo Afonso, sejamos almas eucarísticas, que vivem para consolar o coração de Jesus. Que cada gesto nosso, cada pensamento, cada respiração, seja um ato de amor oferecido a Ele. Diante do sacrário, ali onde Ele está escondido por amor, deixemos nossa alma ser tocada pela sua graça, e que a história de Santo Afonso acenda em nós o desejo de sermos inteiramente de Deus. Amar e reparar, adorar e confiar. Esta é a nossa missão, e é no coração de Jesus que ela encontra o seu sentido mais profundo. A jornada de Afonso. Uma entrega ao coração de Jesus. A perda de um caso judicial que Afonso acreditava ser impossível de perder foi o ponto de virada em sua vida. Ele se viu diante de uma grande desilusão com as coisas do mundo. Até aquele momento sua carreira havia sido impecável, repleta de vitórias e reconhecimento. Mas de repente ele percebeu que todas essas glórias eram efêmeras e incapazes de preencher o vazio em seu coração. Profundamente abalado, Afonso começou a refletir sobre o propósito de sua existência. Ele dizia, com uma voz cheia de anseio: o que adianta ganhar o mundo inteiro se a alma permanece inquieta? Foi nesse momento que ele se afastou dos tribunais e começou a buscar respostas na oração e no serviço ao próximo. Afonso decidiu dedicar seu tempo aos mais necessitados, especialmente aos enfermos do Hospital dos Incuráveis em Nápoles.
Ali no meio do sofrimento humano, ele encontrou um ambiente propício para a introspecção e para ouvir o chamado de Deus. Cada sorriso de gratidão, cada olhar de dor, era para ele um lembrete da presença de Cristo nos mais pobres. Em um desses momentos de caridade, Afonso teve uma experiência mística. Ele viu-se cercado por uma luz celestial e ouviu claramente uma voz que dizia, com uma doçura inconfundível: Afonso, abandona o mundo para te entregares a mim sem reserva. Aquela voz era um convite divino, um chamado direto do coração de Jesus. Essa experiência se repetiu dias depois enquanto ele descia as escadas do hospital. Mais uma vez, a mesma voz ressoou com a mesma intensidade: Afonso, deixa o mundo para te entregares sem reserva a mim. Ele sabia que não podia ignorar esse chamado. Ali, em um momento de profunda entrega, ele respondeu, com o coração transbordando: Meu Deus, eis-me aqui, de mim fazei o que quiserdes. Ele foi a uma igreja dedicada à Santíssima Virgem e, diante do altar, ofereceu sua vida a Deus. Como um símbolo de sua decisão irrevogável, Afonso tirou sua espada e a colocou sobre o altar, renunciando ao mundo e a tudo que ele representava. Este momento de decisão não foi fácil. Exigiu coragem, fé e uma confiança absoluta em Deus. Ele estava renunciando não apenas à sua carreira, mas também ao conforto, à riqueza e às expectativas de sua família. Contudo, em seu coração, Afonso sentiu uma paz que jamais havia experimentado antes. Ele dizia com a alma em repouso: Somente em Jesus encontrei a verdadeira alegria. Aquele foi o início de uma vida inteiramente dedicada ao coração de Jesus. Afonso deixou para trás tudo o que o mundo lhe oferecia para abraçar uma missão muito maior: ser uma luz para os outros e conduzir almas ao amor divino. O apóstolo do coração de Jesus, após decidir abandonar sua carreira e dedicar sua vida a Deus, Afonso intensificou suas práticas espirituais. Ele passava longas horas em oração, buscando discernir os próximos passos de sua caminhada. Foi nesse período de profunda intimidade com Deus que ele teve uma experiência sobrenatural marcante, uma visão celestial que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite silenciosa, enquanto Afonso rezava diante do altar, uma luz divina o cercou. No centro daquela luz, ele viu o coração de Jesus irradiando amor e misericórdia. Afonso descreveu essa visão como algo indescritível, um momento em que sentiu a plenitude do amor de Deus preenchendo cada parte de seu ser. Nessa visão, ele ouviu a voz de Jesus dizer com uma doçura que alcançava a alma: Afonso, quero que você seja meu servo, meu apóstolo, meu sacerdote. Deixe tudo e venha a mim sem reservas. Aquela mensagem clara e direta tocou profundamente seu coração. Afonso entendeu que não bastava renunciar ao mundo. Era necessário entregar-se completamente à missão divina. Este chamado não foi apenas um convite, foi uma confirmação de que ele havia sido escolhido para algo grandioso. Ele compreendeu que Deus queria que ele levasse o amor do coração de Jesus a todos, especialmente aos pobres, aos doentes e aos esquecidos pela sociedade. Após essa visão, Afonso passou a documentar suas reflexões e experiências. Ele descrevia o coração de Jesus como um fogo que arde sem se consumir, uma fonte inesgotável de amor e consolo. Ele dizia com a certeza de quem experimentou: quem se entrega ao coração de Jesus nunca mais caminha sozinho. Mesmo diante desse chamado, Afonso sabia que responder à vontade de Deus exigiria sacrifícios. Ele enfrentou a incompreensão de sua família, que esperava que ele seguisse a vida jurídica, e os desafios de viver uma vida simples e dedicada ao próximo. Mas ele dizia com a alma em chamas: tudo é pouco para aquele que deseja retribuir o amor infinito de Jesus. Movido por sua visão e pelo chamado de Jesus, Afonso começou a pregar e a servir os mais necessitados. Ele ia de vila em vila, levando a mensagem do coração de Jesus, um amor que nunca abandona, que acolhe e transforma. Sua pregação tocava os corações mais endurecidos, levando muitos a se voltarem para Deus. A visão de Afonso foi um divisor de águas, mas mais do que isso, foi um despertar para todos que o ouviam.
ele se tornou uma voz que clamava: "Vinde a Jesus, vinde ao coração que vos ama com amor eterno." Esse chamado ressoou por onde quer que ele passasse, deixando um legado que perdura até hoje. Que a visão e o chamado de Santo Afonso inspirem todos nós a abrir nossos corações ao amor de Jesus e a sermos instrumentos de sua graça no mundo. A consagração total de Santo Afonso após a visão celestial e o chamado de Jesus, Afonso sabia que não havia mais volta. Ele estava completamente decidido a entregar sua vida ao serviço de Deus. Não era apenas uma renúncia ao mundo, mas uma consagração total de sua mente, coração e alma ao coração de Jesus. Afonso entrou no seminário e, em 1726, foi ordenado sacerdote. Naquele momento, ele fez um voto solene de viver apenas para Deus e para os outros. Ele dizia, com uma voz cheia de convicção: "Nada mais me pertence. Tudo o que sou e tenho pertence ao Senhor." Sua entrega total era um testemunho vivo de que Jesus não deseja apenas partes de nós, mas nosso ser por completo. Em sua primeira missa, Afonso ofereceu a Eucaristia com lágrimas nos olhos, repetindo em seu coração: "Meu Jesus, sou todo teu." Ele sentia a presença real de Cristo em cada gesto, em cada palavra. Para ele, a celebração da Santa Missa era o momento em que o céu tocava a terra, o ápice de sua entrega. Mas sua entrega não parou aí. Afonso percebeu que havia muitas almas sedentas do amor de Deus, especialmente nas áreas rurais da Itália, onde a fé era negligenciada. Assim, em 1732, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os conhecidos redentoristas. Essa ordem tinha como missão principal levar o Evangelho aos mais pobres e abandonados. Afonso não mediu esforços para cumprir essa missão. Ele enfrentou dificuldades, perseguições e incompreensões, mas jamais perdeu sua fé. Ele dizia, com a voz firme de quem confia: "O mundo pode nos abandonar, mas o coração de Jesus nunca nos deixará." Sua força vinha dessa confiança inabalável no amor divino. Além de pregar, Afonso dedicou sua vida à educação espiritual. Ele acreditava que as pessoas precisavam conhecer Jesus para amá-lo. Por isso, escreveu livros, compôs músicas e desenvolveu métodos de catequese que transformaram milhares de vidas. Seus escritos sobre a moral cristã e a devoção ao Santíssimo Sacramento são até hoje referências na Igreja. Um dos maiores exemplos de sua entrega total foi sua devoção à Virgem Maria. Ele acreditava que Maria era a porta de acesso ao coração de Jesus e incentivava todos a se consagrarem a ela. Em seus escritos ele afirmava com ternura: "Maria nunca abandona aqueles que a invocam com amor e confiança." Para Santo Afonso, a entrega total a Deus não significava apenas servir, mas viver uma vida de profunda união com Ele. Ele dizia, com a paz de quem está seguro: "A alma que confia no coração de Jesus nunca teme, porque sabe que está segura em suas mãos." Esse espírito de entrega total continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Santo Afonso nos ensina que quando nos entregamos completamente a Deus, Ele nos conduz a uma vida cheia de propósito, amor e paz verdadeira. Que o exemplo de Santo Afonso nos motive a também nos entregarmos ao coração de Jesus sem reservas. Só assim encontraremos a verdadeira alegria que vem de Deus. Santo Afonso e o amor à Eucaristia. Entre as muitas virtudes de Santo Afonso, nenhuma era tão evidente quanto seu amor ardente ao Santíssimo Sacramento. Ele acreditava que a presença real de Jesus na Eucaristia era o maior tesouro que a Igreja podia oferecer à humanidade. Para Afonso, cada missa, cada momento diante do sacrário, era uma oportunidade de encontrar-se com o próprio Deus. Foi esse amor que o inspirou a escrever obras que tocaram milhões de corações, como o clássico Visitas ao Santíssimo Sacramento e a Maria Santíssima. Nesse livro, ele incentivava os fiéis a dedicarem um tempo diário para estar na presença de Jesus. Ele dizia, com a sabedoria de um mestre espiritual: "A alma que se demora em oração diante do Santíssimo aprende a amar e a confiar plenamente no Senhor." Além de escrever, Afonso dedicava sua vida a incentivar a devoção ao Santíssimo
Ele organizava procissões e promovia momentos de adoração comunitária em cada vila que visitava. Sua paixão era evidente. Ele dizia, com a voz embargada, pela emoção: se os homens compreendessem o que é a Eucaristia, todas as igrejas estariam sempre cheias. Para Afonso, a Eucaristia era fonte de força e consolo. Ele ensinava que em momentos de dor e dúvida, o melhor lugar para se estar era aos pés de Jesus no sacrário. Ele afirmava com a certeza de quem encontrou refúgio: aqui encontramos paz para o coração e luz para a mente. Ele também fazia questão de ensinar os mais jovens sobre a importância desse sacramento. Afonso acreditava que o amor ao Santíssimo deveria ser cultivado desde cedo. Ele dizia: ensinem as crianças a amar Jesus na Eucaristia, e elas nunca se desviarão do caminho da fé. Afonso era incansável em levar a Eucaristia aos mais necessitados. Ele caminhava quilômetros para oferecer o corpo de Cristo a doentes e idosos que não podiam ir à igreja. Para ele, cada comunhão era um encontro pessoal com o próprio Jesus. Cena, Mões, ele disse com emoção: oh, se todos os cristãos entendessem o valor infinito da Eucaristia, se compreendessem que o próprio Deus se faz nosso alimento, nossas vidas seriam completamente transformadas. A devoção de Afonso ao Santíssimo Sacramento foi contagiante. Por onde passou, ele deixou o exemplo de uma fé viva e apaixonada. Ele nos ensinou que Jesus nos espera com amor infinito no altar, sempre pronto a nos acolher, consolar e guiar. Que o exemplo de Santo Afonso reacenda em nossos corações o amor ao Santíssimo Sacramento. Ele nos lembra que na Eucaristia encontramos tudo o que precisamos: amor, força, paz e salvação. Vamos também fazer da adoração um momento especial em nossas vidas. O legado de amor de Santo Afonso de Ligório. A vida de Santo Afonso de Ligório é um testemunho poderoso de como o amor a Jesus transforma corações e realidades. De um advogado renomado a um santo missionário, sua jornada nos mostra que, quando ouvimos o chamado de Deus e entregamos tudo a Ele, encontramos a verdadeira plenitude. Afonso não apenas respondeu ao chamado divino, mas fez disso sua missão de vida. Ele serviu os pobres, pregou para os esquecidos e deixou um legado espiritual que continua a iluminar a Igreja. Sua devoção ao coração de Jesus, sua entrega total e seu amor ao Santíssimo Sacramento são exemplos vivos de santidade que ainda ressoam em nossos tempos. Ele nos ensina que, quando colocamos Jesus no centro de nossas vidas, todas as coisas encontram seu devido lugar. A Eucaristia, para Afonso, era a força que sustentava sua caminhada. Ele dizia, com a voz embargada de admiração: nada há de mais precioso nesta vida do que o momento em que nos unimos a Jesus na comunhão. Hoje, ao lembrarmos de Santo Afonso, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos ouvindo o chamado de Deus? Estamos dispostos a nos entregar a Ele, confiando plenamente no seu amor? Assim como Afonso, podemos transformar o mundo ao nosso redor com pequenos gestos de fé, amor e caridade. A mensagem de Santo Afonso é clara: Deus nos ama profundamente e nos chama a viver uma vida em comunhão com Ele. Ele nos espera no silêncio da Eucaristia, nos momentos de oração e no serviço ao próximo. Resta a cada um de nós responder com coragem e fé: eis-me aqui, Senhor, fazei de mim o que quiserdes. Que o exemplo de Santo Afonso de Ligório inspire você a se aproximar mais de Jesus, a confiar em seu coração e a buscar a santidade no dia a dia. Santo Afonso, rogai por nós.